Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande nós podermos estar na casa do Senhor. E aqui estamos para bendizê-lo, adorá-lo e declarar que só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Queremos saudar a você que está online conosco. Saudamos a você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que aonde você estiver, possa estar junto conosco nesta unidade, num só Espírito, para que possamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Convido agora para dar início ao nosso culto, e tendo louvor, o pastor Mário Márcio, nós vamos ter aqui um dueto para estarmos louvando ao Senhor e dando início ao nosso culto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queremos saudar a igreja nesta noite com a doce paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Estamos alegres de estar na casa do Senhor, de poder engrandecer o nome do nosso Deus. Depois de um dia de trabalho que o nosso Deus nos concede, nós podemos estar na casa do Senhor, tendo o rico privilégio de adorá-lo. Queremos cantar com a igreja. Eu nunca cantei esse hino, viu, pastor Edivaldo? É o hino de número 224. Mas hoje eu passei cantando ele o dia todo. É o tempo de cegar. É o tempo que nós estamos vivendo, né? Tempo de cegar, né? O tempo os campos já estão brancos, os ceifeiros já estão preparados e é tempo de colheita, irmãos. É tempo de fazer a obra do Senhor. É isso que esse hino vai dizer. E ele fala muito com os jovens, né? Mas no lugar do jovem, a gente coloca o nosso nome, cada um de nós, né? Que é tempo de trabalhar, é tempo de fazer algo para o Senhor, é tempo de se dedicar ao Senhor, à casa do Senhor. Esse é o tempo que a igreja está vivendo, amém? O tempo de cegar. Vamos louvar, irmão, já para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. É o tempo de cegar e tu sem vacilar declaraste sem temor, não posso trabalhar. Venha enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó vem trabalhar. Vem e vê os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta e faz-te pronto, e alerta queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta e faz-te pronto, e alerta, poucos dias são que restam para o segador. As gavelas que recolhe joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e vê os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta e faz-te pronto, e alerta queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta e faz-te pronto, e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem e vê os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta e faz-te pronto, e alerta queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que
colheita gloriosa não será. Jovem, desperta e faz-te pronto, e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Amém, irmãos? Ainda aí no de número 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Vamos adorar o nome dele, irmãos. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, louvado seja Deus. Ainda aí no de número 53, hoje vai ter a segunda chamada da Santa Ceia. Até que volte o Salvador, nós vamos estar cercando a mesa do Senhor. Irmãos, é um privilégio cercar a mesa do Senhor. Somos fortalecidos na ceia, somos renovados. Sábado Deus nos deu 2 cultos de ceia maravilhosos. O Senhor tem sido bom, meus irmãos. Deus tem cuidado de nós. A exortação desses dias para a igreja é que nós fiquemos firmes, meu pastor. Firmes, cada dia mais firmes, cercando a mesa do Senhor. Mais firmes do que nunca, sem soltar a mão do arado, sem olhar para trás, olhando apenas para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Vamos louvar ao Senhor e no de número 53. Até que volte o Salvador, cercando a mesa do Senhor. A ceia vimos celebrar, de Cristo a morte anunciar, e com humilde devoção render a Deus adoração. Até que volte o Salvador, aqui mostremos seu amor, com viva fé e gratidão, participemos deste pão, obediência
obedientes a Jesus, lembrando assim a sua cruz, até que volte o Salvador, bebendo o cálice do Senhor. Seu nome queremos bendizer e mais engrandecer. O sangue que Ele derramou, o sangue que nos resgatou. Se duras são as provações, se fortes as perseguições, se as lutas fazem se sentir e custa-nos as resistir, não nos deixemos perturbar, são só até Jesus voltar. Bem prontos para o receber, devemos sempre aqui viver. O tempo foge, o dia vem, a glória esperamos além, pois trabalhemos com fervor até que volte o Salvador. Amém, glória a Deus. É isso mesmo, né? Até que volte o Salvador. Esse é que nós estamos almejando e precisamos desejar. E para isso temos que estar aptos, prontos, para podermos realmente alcançar essa bênção gloriosa, que é nos encontrarmos com o Senhor e vivermos uma vida eterna, onde não tem mais choro, não tem mais dor. Tudo que nós teremos é a glória do Senhor. Nós não vamos precisar mais de energia elétrica lá, porque a luz do Senhor, a incandescente estrela da manhã, vai estar presente. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa irmã Moura oferece culto e ações de graças pelo livramento que Deus concedeu. Amém. A nossa irmã Maria Bueno oferece o culto e ações de graças pelo aniversário do seu sobrinho Giovanni Siqueira, que será amanhã. Parabéns, Deus abençoe. Há um pedido de oração para Leandro, que vai fazer uma cirurgia. Amém, louvado seja Deus. Meus queridos, vamos então, mais uma vez, ler um texto da palavra de Deus. Fiquemos de pé, vamos ler. Filipenses, capítulo 2, os versículos 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém? Vamos então orar. Mais alguém deseja oração? Amado, santo, bendito e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esta maravilhosa oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor. E aqui estamos para te adorar, bendizer o teu nome, declarar que tu és um Deus maravilhoso
e que somos totalmente dependentes de Ti, já que, Senhor, Tu és o Deus totalmente suficiente e nós carentes. Por isso, Senhor, estejas vindo ao encontro de nossas necessidades. For aqui, Senhor, verbalizado o pedido para que o Leandro, que vai fazer uma cirurgia, que o Senhor esteja conduzindo de forma que tudo venha ocorrer bem. Os Teus filhos ergueram as mãos aqui, manifestando uma necessidade que nós não as conhecemos. Nós não conhecemos essas necessidades, mas Tu as conheces e por isso, Senhor, estejas, portanto, vindo ao encontro das mesmas. Apresentamos também as necessidades dos Teus filhos que estão online. Senhor, que o Senhor esteja também sendo supridor fiel desses que estão online conosco. Agora, Pai, que o Senhor, através dos milagres, através daquilo que Tu estás nos suprindo, que tudo seja feito para a glória do Teu santo e bendito nome. A honra, a glória e o louvor é para Ti. Pedimos-Te também, Senhor, que mais uma vez Teu Espírito Santo venha trabalhar de forma graciosa em nossos corações, a fim de que nós possamos realmente estar, Senhor, recebendo a Tua santa e poderosa palavra e que ela venha ter guarida em nossas vidas e assim possamos frutificar através dessa semente poderosa e que esses frutos, Senhor, permaneçam e sejam dignos de arrependimento. Também, Senhor, venhas, portanto, nos condicionar a semearmos. É o que oramos, pedimos e Te agradecemos, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Nós vemos aqui, através do apóstolo Paulo, ele está, na verdade, dando assim sinais, formatos do reino de Deus. Aqui nós vemos exatamente ele dando essa forma, o formato de como é o reino de Deus, que é totalmente diferente do reino terrestre. Quando, na verdade, todos nós queremos os nossos interesses, e de repente ele diz que não é para que nós tenhamos os mesmos interesses, os nossos interesses, mas também observemos os interesses dos outros. Isso é uma coisa que hoje está, não é? Mas vamos continuar. E ele fala aqui que nós não podemos ter orgulho, mas ele fala numa coisa chamada humildade. E essa humildade ele mostra aqui que nessa humildade nós desejemos a superioridade e o bem-estar do outro em detrimento do seu. Então isso aí está totalmente na contramão e nada parecido com o que de fato nós desejamos, nós queremos. Isso aqui está totalmente diferente. A vontade de Deus é que a bondade dele seja expressa em nossas vidas. É por isso que Paulo está, portanto, nos dando assim sinais bem claros de como é o reino de Deus. Essa observação que nós devemos ter de como é o reino de Deus é porque, vou repetir, a vontade de Deus é que a sua bondade seja expressa, a bondade de Deus seja expressa através de nossas vidas. Para que o mundo venha a entender. Veja bem, a obra, Jesus não está mais aqui na terra como ele ficou aqui 3 anos e meio pregando, e ele disse o seguinte: eu vou, mas vou deixar vocês para darem continuidade à obra que eu vim realizar. E a obra que Jesus veio realizar na terra, queridos, foi exatamente apresentar o reino de Deus. Não é verdade? Vocês lembram? Quando ele começa a falar, e ele é o primeiro discurso de Jesus, ele diz: é chegado o reino de Deus. E ele nos incumbiu, nos deu essa missão, de que nós precisamos dar continuidade
a revelar, a mostrar, irmã Maria Bueno, o reino de Deus. Nós somos encarregados de exatamente estar revelando ao mundo o reino de Deus. E para que isso ocorra, nós temos que viver a vida do reino. E esse é o grande desafio que o apóstolo Paulo está aqui propondo na sua palavra, no seu conceito. Veja bem, e essa vontade e essa bondade de Deus, ela só pode ser e tem que ser expressa por meio do nosso conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Porque, como eu disse, Ele nos delegou. E para que nós possamos dar continuidade à obra dEle, nós temos que conhecer Ele, conhecer a obra dEle, conhecer como é que Ele fez, como é que Ele faz, como Ele vive. Porque a obra do Senhor Jesus Cristo, vocês percebem, e Ele revelou isso muitas vezes, Ele sempre disse que a obra dEle tem que ser totalmente subordinada, submissa à vontade do Pai. Ele fez questão de sempre estar revelando isso. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai, para glorificar o Pai. Porque tudo, absolutamente tudo, Geraldo, é para a glória do Pai. Como Jesus veio glorificar o Pai aqui na terra, através da sua missão, a nossa continuação aqui também é, através, pelo poder, pelo conhecimento de Cristo, glorificar o Pai. A obra continua. A obra de Jesus está sofrendo continuidade. E agora, como ele disse, ele não podia estar, apesar dele conhecer tudo que estava acontecendo, mas fisicamente ele não podia estar em todos os lugares. Mas agora, a missão nossa é essa, é representá-lo, mostrar esse reino em todos os lugares, porque foi essa comissão que nós recebemos. Se estamos aqui, é porque fomos alcançados por essa comissão, ou não? Fomos alcançados, e nós precisamos continuar dando como eu diria, prosseguimento a esta obra. Agora, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Essa submissão toda de querer o bem dos outros, nossa, isso aí é uma coisa difícil. E você vai dizer, isso não é fácil, não é não. Não é fácil não, você tem razão. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil nós abrirmos mão, não é fácil a submissão, mas ela é necessária. E o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, como eu li aqui, olha, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Agora, para que isso ocorra, ele fala isso no versículo 1 aqui, do capítulo 2. Olha o que ele diz aqui, no versículo 1 do capítulo 2 de Filipenses. Portanto, se existe, tem condição, para que nós representemos o Senhor, para que verdadeiramente o reino de Deus seja visto pelos homens, existe condição. Há uma condição, ele diz assim, ó, se, aí a condição, condicional, se existe alguma exortação em Cristo, se existe alguma consolação ou consolo de amor, se existe alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Então, queridos, sem esses ingredientes aqui, irmã Maria Bueno, não dá para nós cumprirmos o que Paulo diz aqui. E Paulo ele está exortando os filipenses, porque ele tinha procurado, ele estava procurando e sempre procurou parecer-se com Cristo. É tanto que o apóstolo Paulo ousa
a dizer: olha, eu sou imitador de Cristo, faça o mesmo, seja como eu, imitem ao Senhor como eu tento imitá-lo. Então, ele tenta, ele faz toda essa, entendeu? Esse esforço para que verdadeiramente ele possa imitar o Senhor Jesus Cristo. E nesse modelo, ele chega a dizer, ó, precisa ter o quê? Ó, ter Cristo, ter a exortação de Cristo, tem que ter o amor de Cristo movendo, tem que ter uma comunhão plena com o Espírito, tem que ter afeto, e tudo isso, queridos, nós não temos em nós mesmos. Primeiro que nós estamos fazendo ingredientes, falando aqui de ingredientes que resultam em bondade. Como só existe um que é bom, é Deus, para que nós nos transformemos em agentes autênticos, eu diria agora embaixadores, representantes desse reino, queridos, é preciso nós termos a essência do dono do reino. Porque sem essa essência nós não vamos conseguir. Olha, eu falei de uma coisa aqui chamada submissão. Meu Deus. É tudo que eu não quero, nem você quer. Quem é que gosta de ser submisso às coisas? Olha aí. E sabe o que é submissão aqui, o significado? Essa submissão, se você for ao pé da letra, seria a entrega dos direitos. É a entrega dos nossos direitos. E também que nós devemos baixar a guarda e colocar todos os nossos direitos na mão do outro. Que coisa de louco. Eu pegar todos os meus direitos e dar lá para o Marcos Gomes, colocar nas mãos. Todavia nós temos que entender que Paulo está falando aqui para o corpo de Cristo, não está falando para o mundo. Então veja bem, significa que se eu tenho a vida de Cristo, quais são os ingredientes? Olha aqui, ó, comunhão com Cristo, uma consolação de amor, uma comunhão plena com o Espírito Santo. Se o Marcos tem também, por isso que todos nós devemos ter o mesmo sentimento. Abrindo um parênteses, vocês lembram como foi que começou a igreja primitiva? Todos tinham tudo em comum. Então, o que na verdade é o significado aqui, não é você chegar para o ímpio e dar seu direito. Não, está dizendo aqui o seguinte, ó, deixa eu dizer para você explicar. Quando eu dou meu direito, boto na mão do Marcos Gomes, e ele também é um servo de Deus, ele não vai ficar com os meus direitos para fazer festa. Ele vai pegar os meus direitos e vai me dar a mão. Vem aqui, meu filho. Isso. E fazer uma alegoria aqui para a gente ver. Aí eu entreguei meu direito a você. Aí o que é que você faz? Vamos caminhar junto com o meu e o seu direito. É o somatório. Vocês estão entendendo? Aí aqui é o seguinte, é o meu direito com o direito dele, nós nos tornamos comuns. É isso que Paulo está dizendo aqui, para que verdadeiramente nós não pensemos só no que é nosso, mas no que é do outro também. Então é uma parceria, e é isso que a igreja devia viver, e é isso que o Senhor quer que ela viva, ou seja, em comum. O meu direito não é só para mim, é para você, e o seu é para mim. Não foi isso que Deus fez com a aliança que Ele fez? Ou seja, Jesus realizou uma aliança na cruz do Calvário, de que tudo que é do Senhor, nós tomamos posse. É um direito nosso, mas Ele também pega a nossa vida e tem direito à nossa vida. Parceria de aliança é exatamente, vou repetir para ficar mais claro, é que o parceiro de aliança se torna comum, as coisas dele passam a ser comum um com o outro. Vamos melhorar isso aí. Casamento é uma aliança. Casamento é uma aliança de um homem com a mulher. E as coisas se tornam comuns.
porque a mulher não vai ter mais o direito só dela e nem o marido o direito dele. Então é exatamente a aliança. Se torna comum. O que é de um é do outro. Esse é o significado da aliança. Tudo se torna comum. Deus fez isso em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós não tínhamos direito algum, mas Ele conquistou na cruz do Calvário, fez uma aliança, e a aliança é tão forte, que como Ele era filho unigênito, Ele abriu mão da sua condição de unigênito, para se tornar primogênito, a fim de nos tornar irmão deles. E nessa aliança, nós então nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus. Isso é aliança. Então nós recebemos de Deus, através dessa aliança que Jesus fez, esse momento glorioso, em que nós temos direitos de filhos. Vocês estão me entendendo? Agora, o problema é que nós, como filhos de Deus, não podemos levar, e é exatamente Paulo está dizendo isso aqui, uma vida de egoísmo. Se somos filhos de Deus, se somos irmãos, nós temos que mostrar isso, que viver isso. E se assim vivermos nessa unidade, o próprio Jesus disse que na sua oração que ele fez, lá no capítulo 17 de João, que é isso que vai mostrar ao mundo que ele veio ao mundo. A nossa unidade é a maior pregação de que Jesus veio ao mundo. Por quê? Por que isso? Porque a nossa unidade contraria os princípios do mundo. Quando eu falei que não é fácil você dar o seu direito para o outro, não é fácil mesmo, só é possível se Deus estiver na vida. E se nós conseguimos isso, então é a prova que Deus está presente. E se Deus está presente, isso vai ser visto, a presença dEle em nossas vidas. E foi por isso que, vocês sabem da história, que foram chamados cristãos. Os salvos, crentes, a igreja foi chamada de cristão porque eles viram Cristo na vida desse pessoal. Agora, o mundo está nos vendo como verdadeiro cristão? Será que as nossas atitudes, as nossas ações estão revelando que somos autênticos cristãos? Ou somos autênticos egoístas que só queremos só olhamos para o nosso umbigo? Nós só queremos o que é atrativo para nós. É o que Paulo está dizendo aqui. Submissão é um traço do reino de Deus. E aí, queridos, tem um negócio aqui que é fantástico. Eu queria que você colocasse aí, minha filha, Efésios 5, a partir do versículo 15. Isso vai corroborar para você entender isso aí, ó. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vou ler devagar para você, entendeu? Volte lá, minha filha. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Estou falando para nós. E vivam não como tolos, mas como sábios. Volta um pouquinho, deixa lá no sábio. O temor ao Senhor é o princípio sabedoria. Para ser sábio, tem que estar temendo a Ele. Então nós não podemos viver de qualquer forma. Não como tolos, mas como sábios. E como nós podemos ser sábios? Temendo ao Senhor. Continue, minha filha, o outro parágrafo. Aproveitando bem o tempo. Sabe por quê? Porque os dias são maus. E nós precisamos aproveitar o tempo. Temos que aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Vivemos dias maus.
E nós precisamos aproveitar esse tempo. Continue, minha filha. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, nós estamos aqui falando, que é de termos uma vida, entendeu? Que tenhamos o sentimento de Jesus, etc. Então, veja bem, qual é a vontade do Senhor? Quando somos submissos, quando realmente somos autênticos representantes do Senhor, essa é a vontade dele, porque a vontade do Senhor é que nós o representemos autenticamente aqui no mundo, para que possamos revelá-lo ao mundo. E ao revelar Jesus ao mundo, pode continuar, minha filha, deixa o texto lá, não tire não, isso. E para revelá-lo ao mundo, essa revelação é para a glória de Deus, é a glória do Pai. Continue. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Continue. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. O assunto da igreja é esse. As nossas reuniões precisam ser observadas dessa forma. Nós temos que estar salmodiando com salmos, com hinos, cânticos espirituais. Precisamos exercer os cantos espirituais. Cântico espiritual. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Nós precisamos disso. Não é nos exibirmos, não é para mostrar o que somos, não, é para louvar ao Senhor. O louvor é o Senhor, tudo é o Senhor. Continue, minha filha. Dando sempre, olha aí, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o Pai, ele nunca sai de cena, porque a nossa salvação, as bênçãos que recebemos, tudo que nós temos e recebemos, tem uma função maior. Às vezes nós queremos ter uma bênção para mostrar que Deus é na nossa vida, mas o principal motivo de sermos abençoados é para a glória do Pai, porque foi isso que Jesus, o Filho dele, ensinou. Quando ele realizava milagres, quando ele fazia proezas, fazia coisas extraordinárias, ele sempre dizia, tudo isso é para a glória do Pai. E nós temos que ter esse sentimento de tudo glorificar o Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue, minha filha. Aí é que vem o fechamento. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E eu vou dizer aí que é difícil. Muito difícil. Sujeitar uns aos outros é muito difícil. E nós não conseguimos sozinhos. Vou repetir. Sozinho, pelo meu esforço, eu não consigo, nem você consegue. Para que isso ocorra, Cristo tem que estar presente. Só é possível no temor de Cristo. Sem Cristo, não vai resolver, não tem esforço que vá fazer. Por mais esforço, tá bom, minha filha, obrigado, pode tirar o texto aí, isso. O temor é essencial. Veja bem, nós temos que nos lembrar que se alguém está tentando a prática de boas obras, sem a presença da pessoa de Cristo Jesus, está no caminho totalmente errado. E não vai glorificar o Pai.
Porque se eu consigo alguma coisa com o meu esforço, de quem vai ser a glória? De quem? Minha. Eu consegui. Eu estudei, eu fiz, eu gastei noite de sono, eu trabalhei tantas horas, então a glória é minha. Agora, quando nós dependemos de Cristo, nós temos condições de dizer: eu só consegui porque isso eu não conseguia. Eu não tinha como realizar, eu não tinha como fazer, não era possível fazer, mas eu consegui porque Cristo estava presente. É a presença dele em nossas vidas que vai glorificar ao Pai e não a nós. Porque nós temos que ter essa consciência. Temos que ter cuidado, e eu vou tentar falar para que você entenda bem, porque eu não estou dizendo que você jejue, ore, ou não estou dizendo que você deixe, desculpe, de jejuar e orar, não. Mas eu estou dizendo o seguinte: não pense que a sua vitória foi fruto de que você teve força para jejuar e orar, porque quem te levou e deu força a jejuar e orar foi Ele. Foi o texto que nós lemos aqui, porque tudo é para a glória dEle. Não pense que foi seu esforço, mas foi a graciosidade dEle, que deu graça para você jejuar, para você se dedicar, para você... É Ele, queridos. Se nós pensarmos que foi o nosso esforço, aí tem mérito. Não, isso só conseguiu porque eu fiz, eu agi, não. Tudo que... já lemos aqui, tudo que façamos tudo para a glória, que bebamos, que fazemos qualquer outra coisa, façamos qualquer outra coisa, seja tudo para a glória do Pai. Tudo é para a glória. E aí é o seguinte, e vamos lá para... vou ler o texto aqui, continuar no versículo 2, mas eu vou ler aqui a partir do versículo 9. Quer dizer, vou começar do 5, né, para a gente pegar aqui o contexto, a contextualização aqui do texto. Tenham entre vocês... Pode colocar, minha filha, é Filipenses 2, eu estou lendo aqui agora 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí o 9, que é isso que eu quero falar. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Agora vem aí, para glória, não é de Jesus, é do Pai. Quando nós nos prostramos e reconhecemos o poder do Senhor Jesus Cristo, a glória é para quem? Para o Pai. Temos que entender a palavra. Tudo é para a glória do Pai. Tudo é para a glória do Pai. Se temos a convicção de que Cristo é a nossa vida e que verdadeiramente nós estamos mortos para o pecado, também podemos afirmar que não temos mais vontade e nem bondade.
Agora você ficou meio... Eu vou ter que explicar isso aí. Eu tenho que ter o entendimento que eu, Edivaldo, não tenho mais vontade, nem tenho bondade nenhuma, porque não tenho mesmo. Por quê? Porque a vontade de Deus e a sua bondade, é essa vontade de Deus e essa bondade de Deus é que deve se manifestar na minha vida, em nossas vidas. Não é mais a minha vontade, nem a bondade que eu penso tê-la, que não tenho. E as nossas ações vão revelar que como estamos agindo, não é segundo a minha própria vontade, nem a minha bondade que não tenho, mas é a vontade de Deus e a bondade de Deus que vai revelar-se através das minhas ações. E aí, o nome do Pai vai ser glorificado. O apóstolo Paulo, ele fala isso também em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então as boas obras não sou eu que faço, nem posso fazê-la, porque não tenho, porque só existe um bom, que é Deus. Jesus falou, não existe nenhum homem bom. Se existe algum tipo de bondade na minha vida, na sua vida, é fruto que Deus é que está promovendo. Não é oriundo de nós. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É a bondade de Deus que vai se revelar através das minhas ações, desde que Ele esteja na minha vida. Então eu não posso me gloriar, eu não posso me achar, eu sou uma pessoa boa. O mundo fala, tem quantos homens falam aí, eu sou uma pessoa boa. Vocês já ouviram isso? Eu sou uma boa pessoa. Não é, ninguém é bom. Agora, se existir algum lance de bondade através da minha vida, não sou eu. É Deus em mim, é Jesus em mim, e é isso que nós temos que entender, Jânio. Nós temos que ter essa consciência, para que ninguém fique orgulhoso, mas vivamos em humildade, em submissão, em sujeição a Cristo Jesus, que é o autor de todas as coisas. É através dele que eu posso realizar boas obras. Não são minhas, mas eu posso andar com aquele que é bom. E se eu andar com aquele que é bom, alguma coisa boa vai ocorrer. Vocês entenderam? Deus preparou para que andássemos nessas boas obras que Ele preparou. Amém? Estamos entendendo? Dá para entender? Então, queridos, como somos embaixadores do reino de Deus, nós temos que ser responsáveis. Vou repetir, se somos embaixadores do reino de Deus, nós precisamos ser responsáveis por expressar e fazer conhecidos os traços valiosos do caráter do nosso rei. Os traços da minha vida não podem ser meus, mas sim tem que ser do rei, porque tudo é para a glória do rei. O problema é que hoje nós vivemos, os dias são maus, como já lemos aqui. E os dias são maus porque há um desejo muito forte das pessoas
querem o holofote, querem o pódio. Mas não tem pódio para ninguém. O pódio já tem dono. É a glória dele. Nós precisamos, como igreja do Senhor, pensar dessa forma, porque essa é conhecer a vontade de Deus. Tem gente que diz assim: eu estou orando para que Deus revele a sua vontade. Já está revelada aqui na palavra. É só viver. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, não. Sabe por quê? Porque tem que haver aquilo que Jesus disse, que não tem como nós seguirmos a Ele sem renúncia. Não tem como. Não tem como. Se eu quiser ser o Edivaldo, não tem como ter Cristo. E nós vemos hoje pessoas que querem ter o nome. Eu sou fulano de tal. Eu sou o homem de Deus tal. Eu sou a mulher de Deus tal. Acontece o seguinte, não estou dizendo que não seja, mas não precisa dizer, tem que ser. Se formos homem de Deus, não precisa falar. Os sinais não vão aparecer? A conduta não vai aparecer? O caráter não vai aparecer? Então é isso aí, não precisa estar fazendo propaganda. A propaganda é a nossa vida, a nossa conduta. E Jesus, quando ele veio ao mundo, ele sempre quis revelar uma pessoa, que foi o Pai. E nós precisamos ter esses mesmos sentimentos, essa mesma forma de pensar. Acabamos de ler aqui o modo de pensar de Cristo Jesus. Que modo é esse de pensar? É de que a honra, a glória é para Deus, porque quem amou o mundo de tal maneira, quem foi? Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Jesus, o seu Filho, para ser sacrificado. Então, querido, tudo que ocorre por nós, conosco, a glória é de quem? De quem nos amou. De uma intensidade tão forte que o que ele tinha de mais precioso ele deu. Então a glória é para ele. E isso, queridos, acontece de forma graciosa. Nós termos esse convencimento, essa forma de vida, vai acontecer de forma graciosa por intermédio de quem? Daquele que foi mandado para estar conosco, do Espírito Santo. É Ele que nos convence, é Ele que nos transforma, juntamente com sua palavra. O Espírito Santo em nós muda as nossas atitudes, muda os nossos valores, porque o Espírito Santo vai fazer com que nós sintamos desejo de cumprir a palavra de Deus, de sermos como Jesus é. Por isso que Paulo diz, olha, já estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então a vida que eu levo é Cristo que está fomentando todas as coisas. Veja bem, é o Espírito Santo que derrama o amor de Deus de forma incondicional em nossos corações, porque Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então Ele derrama esse amor incondicional em nossos corações, e isso vem se manifestar em nossas vidas por meio das ações que nós vamos praticá-las com amor, com o próximo. E esse amor, queridos, não é aquele amor que as pessoas ficam melosamente, amado, isso aí é para um puxa-saco, né? Entendeu? Não precisa aquela melosa, como eu te amo, não é fala, são atitudes, de ações. Quando a pessoa necessita, está ali, olha, não, prontidão, vou fazer, não precisa estar. Bom, se você gosta de falar, tudo bem, continue falando, mas eu acho que a revelação do amor de Deus é com ações.
Por quê? Porque o próprio Deus colocou o ser humano, após o pecado, debaixo da desobediência. E por isso que todos carecem de salvação. Todos nós carecemos de salvação. Na verdade, esse é o único e real motivo que faz com que Deus mantenha a sua igreja ainda no mundo. Vou repetir. O único real motivo, ou o único motivo real que Deus faz mantenha a sua igreja ainda aqui no mundo, sabe qual é? Para que a vida do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, se manifeste e almas sejam ganhas para o reino de Deus. A igreja ainda não foi arrebatada, ainda não foi levada, porque Deus ainda deseja salvar, porque Ele ama e Ele quer que através de nossas vidas continuem almas sendo ganhas para o seu reino. Essa é a finalidade de estarmos numa luta tão forte. E nós vamos ler um texto, pegar aqui uma referência. Aqui mesmo, não vou sair daqui não. Filipenses 2, a partir do versículo 13 diz: façam tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Isso é uma coisa linda. E a igreja precisa assumir esse papel, se apossar, tomar posse. E diz, olha, eu quero viver essa vida. Eu preciso viver essa vida. Porque Deus quer que eu viva essa vida. Vou resumindo, porque vamos ter a ceia, e dizer o seguinte: nós não devemos ter nenhum outro motivo para viver aqui na terra, a não ser para a glória de Deus. O maior motivo, tem gente que está motivado, não, porque eu preciso ainda terminar minha casa, preciso ainda passar no concurso, preciso isso, preciso... Olha, o maior motivo para viver aqui deve ser para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala uma coisa muito importante para os seus discípulos, quando Ele diz, orando ao Pai, Ele diz, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós, apesar de estarmos no mundo, em obediência, não devemos andar segundo o conselho do ímpio, mas agir. E eu quero encerrar. Coloca para mim, queridos, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Vamos encerrar com esse versículo hoje. Coloca o anterior, 4, por favor. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? É isso que o Senhor espera de nós, é a missão que nós temos, para que possamos levar uma vida, não como nós queremos, mas como o Senhor quer, deseja, e essa é a vontade dEle. Que nós verdadeiramente
andemos em obediência ao cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. E aqui está a sua palavra manifestando a sua vontade. Amém?